Os policiais chegam à casa de Moacir para levá-lo à delegacia. Enquanto isso, Antônia é capturada na rua. Na fábrica, Verônica comenta com Rodrigo que uma nova esposa de Carlos Daniel não conseguiria viver em harmonia na mansão dos Brátios, já que enfrentaria muitos conflitos. Rodrigo concorda que se Carlos Daniel resolver se casar novamente, o ideal seria que ele se mudasse para outra residência com a nova companheira e que nem mesmo os filhos continuassem vivendo com ele. Verônica acredita que ele não queira se afastar das crianças, pois ela mesma jamais se separaria de seu filho. Rodrigo observa que tanto vovó Piedade quanto Adelina são plenamente capazes de cuidar das crianças e que Carlos Daniel poderia visitá-los todos os dias, passando algumas horas com eles como faz normalmente. Ele teme que o irmão acabe sendo enganado por outra sem-vergonha, dizendo que Carlos Daniel é muito inocente, quase como uma criança, e pede que Verônica o ajude a protegê-lo. Verônica afirma que seu maior desejo é se casar com ele. Merino pede que Antônia confirme o que Isabel já contou e esclareça quem entregou o dinheiro e quem ficou com ele. Antônia garante que ninguém recebeu quantia alguma, mas Merino desconfia. Moacir defende Antônia, afirmando que ela está dizendo a verdade, porém o delegado insiste em saber como Carlinhos chegou até eles e onde está o dinheiro. Antônia relata que encontraram um menino ferido caído em um barranco e que Isabel o levou para casa para cuidar dele, embora ela mesma não concordasse. Quanto ao dinheiro, assegura que ninguém está com ele. Merino então pergunta quem ligou para o pai da criança pedindo dinheiro em troca de sua devolução e Antônia admite que foi ela. Do lado de fora, Carlinhos, Paulina e Carlos Daniel esperam para serem atendidos. Amador avisa que o delegado está interrogando Antônia e Moacir. Carlinhos quer vê-los, mas Paulina pede que ele tenha paciência e espere em silêncio. Na fábrica, Rodrigo desabafa com Patrícia, achando um absurdo Paulina continuar morando na casa por tempo indefinido, embora admita que ela provavelmente não tem envolvimento com o sequestro. Patrícia concorda que Paulina está livre de qualquer culpa e acredita que ela pode ser útil para resolver os problemas da família Brátil. Ela sugere que Rodrigo abandone o ressentimento que sente por ela e aprenda a valorizar suas qualidades. Antônia revela ao delegado que o pai de Carlinhos ofereceu dinheiro como recompensa para quem o encontrasse e Merino quer saber por que ela não procurou a polícia. Antônia diz que foi por medo. O delegado pergunta se Moacir e Isabel participaram das ligações e Antônia responde que eles não queriam que ela aceitasse o dinheiro, reafirmando que se houve algum pagamento, ela não viu nada disso. Merino questiona Moacir, que confirma a versão de Antônia. Ele diz que aconselhou Isabel a devolver a criança, mas ela agiu por empatia e compaixão, apesar de não seguir seu conselho. Garante ainda que nenhum deles recebeu dinheiro algum. Paulina liga para a vovó Piedade, avisando que estão em uma delegacia na capital, pois os policiais pediram para Carlinhos identificar quem esteve com ele. Piedade acredita na inocência dos envolvidos e Paulina tem certeza de que Carlinhos poderá livrá-los de problemas. Piedade pergunta se Paulina vai continuar com eles e ela confirma que a pedido de Carlos Daniel voltará a fingir ser Paola para evitar escândalos e proteger Carlinhos. Quando Piedade questiona se ela faz isso por Carlos Daniel também, Paulina admite que sim. Piedade pergunta se ele já confessou que a ama, mas Paulina afirma que isso nunca vai acontecer e diz que o amor que sente por ele se tornou ainda mais impossível. Leandro avisa Rodrigo que os funcionários estão exigindo aumento e Rodrigo quer saber se há um líder por trás da movimentação. Leandro responde que até onde sabe não há ninguém organizando, mas que a situação pode piorar. Rodrigo confessa que sente falta de Paulina para ajudá-los. Amador leva Carlinhos até a sala onde está Antônia. O menino, ao ser interrogado, diz que não foi sequestrado e conta que Isabel o encontrou caído em um barranco e o levou para casa, mas não se lembra como saiu da casa da família. O delegado, já impaciente, insiste para que ele tente lembrar se foi Antônia, Isabel, Moacir ou alguma outra mulher que o levou de casa, mas Carlinhos, assustado, afirma que não se recorda de nada antes de ser encontrado. Do lado de fora, Carlos Daniel se mostra angustiado com a situação do filho e teme que o contato com essas pessoas o prejudique. Paulina observa que Carlinhos demonstra mais carinho por eles do que pelos próprios pais por conta da perda de memória. Carlos Daniel lamenta não ter a mesma calma que Paulina e ela tenta tranquilizá-lo. Rodrigo pede a Stephanie que calcule a média de horas trabalhadas pelos operários, explicando que eles querem aumento porque acham que a fábrica está ganhando muito dinheiro. Stephanie sugere substituir Leandro por outro supervisor e lembra que ele era próximo de Paulina. Rodrigo defende Paulina, dizendo que ela sabia administrar bem a fábrica.
Stephanie comenta que Willie não suporta Leandro, mas Rodrigo responde que ele só está lá por ser seu marido. Ela lembra que a namorada de Leandro dava em cima de Willie, mas Rodrigo não dá atenção. Mesmo assim, Stephanie insiste que um dia ele reconhecerá que ela estava certa. Seu plano é colocar Willie no cargo de supervisor. Antônia é levada para a mesma cela que Isabel e a responsabiliza pelo que estão passando. Amador chama Isabel e assim que ela aparece na sala, Carlinhos corre ao seu encontro, garantindo que já disse a verdade à polícia. O delegado, porém, continua pressionando o menino para descobrir quem o tirou de casa. Willie diz a Stephanie que se fosse o supervisor, resolveria tudo rapidamente com os trabalhadores. Carlinhos reafirma ao delegado que Isabel o encontrou no barranco e cuidou dele com carinho. Mesmo assim, o delegado insiste em saber se foi ela quem o tirou de casa e o convenceu a acompanhá-la. Carlinhos, assustado, abraça Isabel e nega essa versão. Isabel implora que façam o que quiserem com ela, mas que deixem o menino em paz. Carlinhos quer que os pais conheçam Isabel e Merino manda chamá-los. O delegado pergunta se Isabel sabia da ligação feita por Antônia pedindo dinheiro e ela responde que sua irmã se interessou pela recompensa oferecida, mas garante que deixou claro que não aceitariam nenhum valor em troca de Carlinhos. Paulina e Carlos Daniel entram na sala enquanto os policiais se retiram. Paulina agradece a Isabel por tudo o que fez por Carlinhos. Carlos Daniel então pergunta como o filho foi parar no barranco. Isabel responde que não sabe explicar, apenas relata que o encontrou quando voltava do trabalho com a irmã. Ele quer entender por que ela não procurou um hospital ou a polícia. Isabel justifica que teve compaixão e o levou para casa, percebendo logo que ele havia perdido a memória. Carlinhos implora ao pai que mande soltar Isabel. Enquanto isso, Willie reclama pela família de Stephanie não repassar a parte dela da herança e nem lhe oferecer um cargo melhor na fábrica. Stephanie garante que assim que a empresa voltar a dar lucro, exigirá sua parte. Willie assegura que eles vão se afastar dos Brátios e abrir o próprio negócio só para os dois e o filho. Carlos Daniel esclarece ao filho que a decisão sobre Isabel cabe à polícia. Paulina sugere que Isabel possa estar falando a verdade e ela afirma que não está mentindo. Mesmo que precise enfrentar anos na prisão, não se arrepende de ter ajudado o menino, pois teme o que poderia ter acontecido com ele se o tivesse deixado no barranco. Paulina tenta tranquilizá-la, reforçando que a verdade precisa prevalecer. Nesse momento, Moacir chega acompanhado de Amador. Carlinhos se emociona ao reencontrá-los e conta aos pais que Moacir também cuidou dele e lhe contava histórias encantadoras. Paulina comenta com Carlos Daniel que essas pessoas não parecem criminosas, já que Carlinhos demonstra grande afeição por elas. Willie, por sua vez, incita os funcionários contra a fábrica e Leandro. Mais tarde, Merino comenta com Amador que ainda não encontraram provas sólidas e suspeita que Carlos Daniel esteja escondendo a verdade ao negar ter pago o resgate. A única pista concreta é a ligação de Antônia pedindo dinheiro, por isso ele decide libertar Isabel e Moacir, enquanto Antônia continuará presa até que tudo seja esclarecido. Amador sugere que talvez devam considerar a possibilidade de Paulina ter levado Carlinhos de casa e diz que será necessário um mandado de prisão urgente contra ela. No hospital, Carlinhos passa por exames. O Dr. Varela informa a Paulina e Carlos Daniel que o menino não apresenta danos cerebrais e que a memória deve retornar gradualmente. Quando Paulina pergunta se será preciso deixá-lo internado, o médico esclarece que o ideal é que ele retorne para casa, pois com o apoio e carinho da mãe poderá recuperar as lembranças com mais facilidade. Ele elogia Paulina, destacando que por ser uma mãe dedicada terá papel fundamental na recuperação do filho. Enquanto Douglas e Paola viajam para Nova York, ela volta a sentir fortes dores de cabeça e acaba desmaiando. Na mansão, Piedade e os funcionários aguardam ansiosos por Carlinhos. Quando ele chega com Carlos Daniel e Paulina, se assusta por não reconhecer ninguém, nem mesmo o lugar onde viveu. Oswaldo pergunta a Brígida o que Lourdes comenta sobre Paulina. Ela responde que Lourdes só tem elogios a fazer. Oswaldo observa que Paulina quase conseguiu curar Dona Zenaide e Brígida recorda que ela também teve coragem de dizer algumas verdades à patroa. Oswaldo se mostra satisfeito pela esposa estar cuidando da mãe e assim parar de pegar no seu pé. Brígida questiona se ele nunca pensou que Lourdes pode se cansar dele, mas Oswaldo garante que isso jamais acontecerá. Sozinho, ele expressa o desejo de reencontrar Paulina. Carlos Daniel apresenta todos da casa a Carlinhos, comovida a Piedade cumprimenta o bisneto. Paulina explica a todos que o menino perdeu a memória por causa de um golpe na cabeça e promete a Lisete que não vai mais embora. Piedade abraça a Paulina e a chama de Paola.
Enquanto isso, Douglas já planeja internar Paola em uma clínica assim que chegarem a Nova York. Lisette pergunta ao irmão como os bandidos o levaram, mas o menino esclarece que ele não foi sequestrado e garante que não são criminosos. Mesmo assim, Lisette insiste dizendo que são sim, pois viram a foto dele no jornal na escola. Carlinhos nega, afirma que aquilo é mentira e chama a irmã de metida. Paulina intervém, pede que os dois não discutam e quer saber se Carlinhos gostou da casa. O menino responde que queria que a vovó Isabel e Moacir também estivessem ali. Paulina promete que talvez um dia possam convidá-los e em seguida começa a mostrar a casa para ele. Carlos Daniel explica a Piedade que o filho está fragilizado e que não teve outra escolha a não ser trazer Paulina. Piedade concorda com a decisão e ressalta que ele deve se divorciar de Paola, pois acredita que Paulina pode ocupar esse lugar e que, além disso, o ama de verdade. Carlos Daniel afirma que não pretende denunciar Paulina à polícia e Piedade adverte que vai se opor a qualquer um que tentar prejudicá-la. Ele admite que ainda tem dúvidas sobre o envolvimento de Paulina no desaparecimento do filho, mas Piedade declara que jamais acreditaria nisso. Carlos Daniel telefona para Rodrigo e comunica que já chegaram com Carlinhos. Rodrigo chama Leda, Stephanie e Willy para uma reunião naquela noite na casa dos Brachos. Leda se revolta ao saber que Paulina foi recebida com carinho por Piedade, mas Stephanie pede que ela controle suas emoções. Rodrigo sugere que para não contrariar Piedade, todos devem tratar Paulina com respeito. Stephanie deixa claro que Paulina não voltará para a fábrica e Rodrigo concorda, mas lembra que ela foi essencial para salvar o negócio. Leda afirma que Paulina agiu por interesse, mas Rodrigo garante que ela não tirou nenhuma vantagem da situação. Willy comenta que ela apenas fracassou em seus planos. Enquanto isso, Leandro enfrenta problemas com os funcionários que anunciam que só continuarão trabalhando se tiverem aumento. Paulina diz a Piedade que todos precisam ter paciência com Carlinhos, pois ele ainda sente falta das pessoas que o acolheram, mas acredita que isso vai mudar com o tempo. Piedade pergunta se Paulina pretende continuar na casa e ela responde que ficará por um período, já que isso depende de vários fatores. Piedade pede que ela permaneça para sempre, pois sua presença é essencial para todos. Rodrigo menciona que haverá uma reunião do conselho da família naquela noite. Stephanie sugere retirar Leandro do cargo de supervisor. Pouco depois, Leandro entra na sala e pede para se desligar da função. Piedade comenta que Paulina foi embora por não confiar nela e Paulina explica que não suportava mais a situação. Piedade recorda que Paola voltou, mas foi embora novamente porque reconhece que não tem mais espaço naquela casa. Paulina lembra que a polícia ainda está à sua procura, mas Piedade afirma que enquanto ela se passar por Paola não haverá problemas. Paulina, no entanto, destaca que Paola está viva e pode estar tramando algo. Piedade responde que tudo tem seu momento certo e orienta Paulina a encarar Rodrigo, Stephanie e os demais com firmeza, pois ela tem o apoio de Piedade Bracho. Mais tarde, Carlos Daniel informa a avó que os problemas na fábrica continuam e que por isso terão uma nova reunião familiar. Piedade afirma que Paulina deve estar presente, pois só ela pode ajudá-los. Leandro relata a Rodrigo que alguém está incitando os funcionários contra ele e sugere retornar ao cargo de operário. Stephanie apoia a decisão e Rodrigo aceita, deixando Willy satisfeito. Sozinha, Paulina reflete que Carlos Daniel sempre a odiará como odeia a Paola. Logo em seguida, Lalinha avisa que Carlos Daniel a espera na biblioteca. Ao chegar, ela é informada sobre os problemas da fábrica e da reunião agendada para mais tarde. Paulina diz que vai ficar em seu quarto, mas Carlos Daniel insiste para que ela compareça e enfrente quem for preciso. Paulina pergunta se vovó Piedade está ciente da situação e ele confirma, dizendo que assim como ele, ela também acredita que apenas Paulina é capaz de ajudá-los a resolver tudo. Stephanie comenta com Willy que eles devem se manter frios diante de Paulina, mas ele responde que a usurpadora pode acabar permanecendo como a senhora Bracho para sempre. Diante disso, Stephanie sugere que eles deixem a casa e garante que o cargo de supervisor será de Willy. Carlos Daniel pergunta a Paulina se ela se casaria com ele, deixando-a surpresa. Em seguida, questiona se ela sabia que vovó Piedade deseja que os dois se casem e Paulina confirma, mas quer saber se ele realmente a considera a mulher ideal para ser sua esposa. Rodrigo orienta a Patrícia a tratar Paulina como uma desconhecida. Carlos Daniel conta a Paulina que vovó Piedade disse que ela tem sentimentos por ele, mas Paulina lembra que ele ainda não respondeu a sua pergunta. Carlos Daniel admite que ela sempre lhe traz a lembrança de Paola, mas Paulina garante que não é a mesma pessoa e revela que Paola talvez não volte.
Carlos Daniel quer saber se ela tem ideia de onde Paola foi e Paulina revela que ela fugiu com Douglas Maldonado. Enquanto isso, Paola toma outro analgésico por causa da dor de cabeça. Paulina reconhece que será difícil convencer todos de que é completamente diferente de Paola. Carlos Daniel insiste mais uma vez perguntando se ela se casaria com ele, mas Paulina afirma que essa pergunta não tem uma resposta. Paola continua se sentindo mal durante a viagem e teme não aguentar mais 1h30 até Nova York, achando que vai morrer. Lalinha vê Carlinhos cabisbaixo sentado na escada e pergunta se ele quer algo, mas o menino responde que não. Depois ela sobe até o quarto de Paulina, elogia sua elegância e comenta que Carlinhos está sozinho e triste na escada. Paulina explica que o médico recomendou paciência e acredita que com o tempo tudo voltará ao normal. Rodrigo e Patrícia se apresentam a Carlinhos como tios, mas ele também não os reconhece. Lisete se queixa de que o irmão não quer brincar com ela. Carlinhos diz que gosta de ouvir as histórias contadas por Moacir. Stephanie aparece e avisa que Piedade está na cozinha com Cacilda. Rodrigo então se retira para ir ao encontro da avó, enquanto Stephanie conduz Patrícia até a sala. Lá aconselha a Patrícia a tratar Paulina com frieza para deixá-la ciente de que naquela casa ela não tem valor. Amador conta a Merino que Paulina morava no litoral, mas desapareceu há mais de um ano. No entanto, talvez Célia saiba algo sobre ela. O delegado questiona porque ele ainda não foi atrás dessa mulher. Adélia comunica a Patrícia que Piedade está chamando por ela. Piedade pede que Patrícia receba Paulina com cordialidade e diz que já avisou Rodrigo que qualquer atitude dele contra Paulina será considerada como uma ofensa direta a ela. Como Rodrigo não reagiu, Piedade acredita que uma guerra está prestes a começar. Enquanto isso, Célia se surpreende ao ver Amador batendo à sua porta em busca de informações sobre Paulina.